A diferença entre um herói e um covarde não é tão simples quanto parece. Não é o título que alguém carrega. Não é um nome escrito em um papel. É uma construção. É um olhar. É uma decisão. Está nas escolhas. Mas ao longo da vida somos jogados em caixas. Caixas com rótulos. O forte, o fraco, o inteligente, o fracassado, o herói, o covarde. O problema é que quando repetem o mesmo rótulo sobre você vezes demais, você começa a acreditar que é verdade. E foi exatamente isso que aconteceu com Stark em Sou Sonofrieren. O garoto nasceu em um vilarejo onde a força era a única medida de valor. Quem não correspondia era descartado. Seu pai o olhou nos olhos e disse: "Você não é suficiente." E naquele instante, Stark acreditou que era um fracasso. Ele só queria fugir e acreditava que era um covarde por isso. O maior peso que um ser humano pode carregar não é o da fraqueza real, é o peso da expectativa que nunca foi alcançada. Quando uma criança cresce ouvindo que precisa ser forte, perfeita, corajosa, e ela não consegue corresponder, ela não só falha diante dos outros, mas passa a se ver como falha diante de si mesma. O pai de Stark não via nele um filho, via apenas a projeção frustrada de um guerreiro que nunca existiu. E ao rejeitar o filho, não destruiu apenas a confiança dele, mas colocou sobre seus ombros a marca invisível do fracasso, do covarde. Quem nunca passou por isso? Quem nunca se sentiu pequeno demais diante das expectativas dos outros? Talvez não em uma vila de guerreiros, mas dentro da própria família, da escola, do trabalho, da sociedade. Eles esperam que sejamos fortes quando ainda estamos aprendendo a caminhar. Esperam que sejamos perfeitos quando ainda estamos descobrindo quem somos. Quando o vilarejo de Stark foi atacado, ele fugiu. E isso se tornou o símbolo da sua covardia. Ele achava que, por ele ter fugido, ele era um covarde, um fracasso. Mas ele não fugiu por egoísmo, não fugiu por fraqueza. Ele fugiu porque era apenas uma criança com medo. Fugiu porque seu irmão mais velho pediu. Fugiu porque, às vezes, sobreviver é o ato mais corajoso que podemos cometer. Mas ninguém contou isso a ele. E por anos, Stark acreditou que aquele momento definia toda a sua vida. Uma cena, uma escolha, um instante. E todo o seu valor foi reduzido a isso. Stark nunca havia recebido um presente, nada da sua família. Ele dizia que os guerreiros mais corajosos e fortes em seu aniversário recebiam um bife, um hambúrguer grande. Mas ele nunca parou para ver que o mestre dele e o seu irmão faziam isso em seu aniversário, pois eles sabiam da força e da coragem de Stark. Agora pense em você. Quantos momentos do passado você ainda carrega, como se definisse quem você é hoje? Uma falha, uma rejeição, um erro, uma fuga. Você continua se julgando por uma versão antiga de si mesmo, como se não tivesse crescido desde então. Você não é mais aquela criança. Você não é mais aquela versão que errou. Você não é o prisioneiro de um único momento da sua história. Aqui entra uma reflexão profunda. Será que existe mesmo tal coisa como covarde ou herói? Ou será que ambos são apenas máscaras que colocamos diante da vida? Nietzsche dizia que o ser humano é, antes de tudo, um vir a ser, alguém que nunca está completo, mas sempre em transformação. Se isso é verdade, então chamar alguém de covarde é como congelar um rio em movimento. É ignorar que a vida muda, que as pessoas crescem, que o medo pode se tornar a coragem e a fraqueza pode se tornar a força. Então,
Talvez a pergunta nunca tenha sido: você é covarde ou você é um herói? Mas sim, quem você está se tornando a partir das escolhas que você faz hoje. Stark não acreditava em sua própria força e por isso vivia como sombra de si mesmo. Quantos de nós também não vivemos assim? Nos escondemos não porque não temos força, mas porque não acreditamos nela. Deixamos que as palavras dos outros definam nossos limites. Vivemos como se fôssemos pequenos, quando na verdade temos um oceano de potencial dentro de nós. É como carregar uma espada na bainha, mas nunca acreditar que pode empunhá-la. Como ter asas, mas se convencer de que não nasceu para voar livremente. Mas aqui está o segredo da vida. Às vezes, você precisa ser chamado de fraco para descobrir sua própria força. Às vezes, você precisa ser rejeitado para se encontrar. Às vezes, precisa acreditar que é um covarde até o dia em que prova a si mesmo que nunca foi. Stark descobre isso não quando todos o reconhecem, mas quando ele começa a agir, apesar do medo. E é aí que mora a verdadeira coragem. Não é a ausência de medo, mas a ação mesmo com medo. O mestre de Stark, ao lutar com o demônio, estava tremendo de medo. Mas foi um problema para ele? Não, não foi. O medo é o que os torna humano, é o que nos torna humano. O medo mostra a nossa força, a nossa coragem e mostra quem somos de verdade. O verdadeiro perigo não está em ser chamado de covarde. O verdadeiro perigo está em se conformar com esse rótulo. Muitos vivem a vida inteira acreditando que são pequenos demais, incapazes demais, indignos demais. E por acreditarem nisso, jamais tentam mudar. Mas você não precisa viver preso ao que disseram sobre você. Você pode escrever uma nova história. Você pode se tornar alguém completamente diferente a partir das escolhas que você faz hoje. A vida não pede perfeição, ela pede movimento. Ela pede que você não aceite o conformismo, que não aceite viver como sombra quando nasceu para ser uma luz. Os filósofos existencialistas como Sartre e Kierkegaard afirmavam que o ser humano está condenado a escolher. Não escolher já é uma escolha, a escolha de se conformar. Então, diante do medo, você tem duas opções. Ou você se torna refém dele, vivendo eternamente como um covarde, ou você o encara, tropeça, cai, levanta, tenta de novo e se torna alguém maior do que jamais imaginou ser. Stark poderia ter se conformado, poderia ter acreditado para sempre na mentira de que era fraco, mas ele sempre se escolheu se levantar, se superar. E foi essa escolha que transformou um covarde em um verdadeiro herói. E é aqui que eu falo diretamente com você. Se você ainda carrega os rótulos que colocaram em você, está na hora de soltá-los. Se você ainda acredita que não é capaz, está na hora de você provar que isso está errado. Se você ainda se esconde por medo de falhar, está na hora de você se arriscar. Você não é o que disseram, você não é o que o passado mostrou. Você é o que escolhe ser agora. Talvez a vida tenha te chamado de covarde, mas a sua força está esperando para ser revelada. E quando você finalmente acreditar em si mesmo, você vai perceber que você nunca foi um covarde. Apenas estava se preparando para ser o herói da própria história. No fim das contas, heróis e covardes não existem como essências imutáveis. Eles são apenas reflexos de escolhas. E a cada novo dia, você tem a chance de escolher. A vida vai te derrubar, ela vai te ferir, vai tentar te convencer de que você não é suficiente. Mas você pode se levantar, você pode se olhar no espelho, respirar fundo e dizer: eu não sou o que disseram que eu sou mais. Eu sou mais forte, eu sou capaz, eu sou o herói da minha própria história. Bom, obrigado por ter escutado até aqui.
Eu ainda tô tentando melhorar tanto na edição, roteiro, na minha própria fala, gravação, mas eu espero todo apoio e espero que possamos se autodesenvolver junto. E também tenho mais ideias para o futuro. Provavelmente eu tô pensando em fazer um vídeo sobre o Ayanokuji, mas ainda é só uma especulação. Bom, muito obrigado por ter escutado até aqui. Valeu, falou.